Palavra de Jesus. Abra comigo a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 10, e nós vamos ler a partir do verso de número 30. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e verso de número 30. E eu falo nessa noite do tema resgatados no caminho. Eu falo para a gente que foi resgatado. Tem alguém aqui que foi resgatado? Gente que foi pago o preço do seu resgate. Gente que você foi alcançado. Aleluia. Lucas 10 e 30. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A citação da Bíblia começa em resposta a algo que estava acontecendo. É isso que o texto diz, que Jesus, em resposta, disse. Jesus estava tendo uma ação que na verdade era uma resposta a algo que estava acontecendo. Havia ali um perito da lei, alguém que entendia muito da lei, alguém que tinha todo o conhecimento da letra, da lei, que naquele momento estava disposto a provar, que naquele momento estava disposto a experimentar Jesus. E perceba que eu não digo que aquele homem estava disposto a provar de Jesus, aquele homem não estava disposto a experimentar de Jesus. Na verdade, ele estava provando Jesus. Ele estava experimentando o conhecimento que Jesus tinha. Ele procurava testar os conhecimentos de Jesus. E nós entendemos ali, vemos que o interesse dele pelo reino não era autêntico, que o interesse pela eternidade não tinha uma autenticidade. Quando nós lemos esse versículo, ali, esse capítulo, alguns versículos antes dele, a partir do 25, nós entenderíamos essa conversa. E esse texto ali está expondo o problema da graça e das obras em suas mútuas relações. É quando as obras e a graça, elas estão envolvidas em relações mútuas, mas sem a devida compreensão, sem o devido entendimento, né? É quando então, sem entender, as obras se tornam para o homem algo que, como um mérito humano, as obras é algo que se faz, que se pratica, para que se receba um mérito. Eu estou fazendo porque eu quero um reconhecimento, eu quero alcançar algo através dessas obras, e isso na verdade contradiz a graça, porque não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores daquilo que Jesus fez. Você está aí? Aleluia. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornarmos merecedor daquilo que Jesus fez. Então não tem a ver com mérito, tem a ver sim com a graça. Então as obras não vão produzir graça, mas é claro que uma vida debaixo da graça
é manifesta a partir de obras. Nós podemos e devemos manifestar graça através de obras. Nossas obras não produzem graça. Nossas obras não dão mérito, porque é impossível de ter mérito naquilo que só a graça é capaz de produzir. Mas uma vida debaixo da graça vai nos fazer ter obras que vão apontar, que vão testificar a presença do Espírito Santo em nós. Então nós começamos a ver esse conflito, dessa mutualidade da obra e da graça. Mas eu quero ir além, porque eu quero me apegar aqui a essa parábola, a essa narrativa, a essa ilustração que Jesus usa para dar aí um entendimento daquilo que estava acontecendo. Porque é nesse momento, quando Jesus está falando com esse perito, que esse perito está testando Jesus, Jesus vai dizer, olha, o que a lei diz, o que está escrito na lei, e a lei nos manda amar ao Senhor, amar de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, e também dessa forma amar o nosso próximo. E é nesse momento que esse perito da lei então pergunta, mas quem é o próximo? Quem é aquele que é próximo? Quem é aquele que eu devo amar? Porque amar é algo que nós devemos praticar. O amor é algo que nós devemos praticar. É fácil amar? Nem sempre. Na maioria das vezes não. A Bíblia mesmo nos diz, que nós não devemos amar só aqueles que nos amam. Nós precisamos amar até mesmo aqueles que nos odeiam. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos maldizem. Amar quem nos ama é fácil, mas vamos combinar, e talvez sejamos nós mesmos. Existem pessoas que são difíceis de amar. Existem pessoas que são um desafio amar, mas nós temos um bom exemplo para amar. Ainda que seja difícil, é possível. Porque nós gostamos de ter fé para receber tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Quem tem fé para receber as bênçãos? Quem tem fé para receber a provisão? Quem tem fé para receber a prosperidade? Mas quem tem fé para receber a capacitação de Deus para amar até mesmo aquele que é difícil ser amado? Opa, diminuiu os amém ou foi impressão minha? Foi só uma impressão, acho que foi Deus nos capacita. Deus nos dá essa graça. Então, eu quero me atentar a essa parábola, porque ela nos ensina coisas maravilhosas e poderosas acerca do amor. E eu creio, no nome de Jesus, que se a gente em amor abrir o nosso coração hoje para a palavra, para Deus, se a gente, como diz as Escrituras, amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa alma, com as nossas forças, com o nosso coração, porque é isso que Ele quer. Ele não quer só a nossa presença, Ele quer o nosso coração. Ele não quer só o nosso corpo nesse lugar, Ele quer o nosso entendimento. Ele não quer só a nossa performance aqui, Ele quer a nossa alma, Ele quer todo o nosso ser. E se nós dermos um lugar para a palavra de Deus no nosso coração, acredite, nós podemos sair daqui amando de uma maneira diferente. Não, nós nem sairemos amando, nós já estaremos amando. Eu quero declarar no nome de Jesus pela fé, alguém pega isso aí, que durante essa palavra, você já vai começar a ver essa pessoa do teu lado diferente. Você já vai começar a olhar estas pessoas ao teu redor diferente. Ao sair desse lugar, você vai começar a ver essa cidade de uma maneira diferente. Você vai voltar para casa vendo a tua família de uma forma diferente. Alguém crê nisso? Alguém tem fé para receber isso? Eu creio. Então nós vamos nos apegar um pouquinho a essa parábola, a essa ilustração que Jesus usa como resposta. Resposta de Jesus é importante para você? Deveria ser a coisa mais importante. Deveria ser a primordial, a top da lista, a primeira. Então aqui está a resposta de Jesus através dessa parábola. E no verso 30, então a Bíblia diz, quando ele começa a relatar a parábola, ele fala de um homem que estava à estrada de Jerusalém a Jericó. E essa estrada é uma estrada que percorria uma distância de 27 quilômetros. 27 quilômetros é a extensão, com uma descida, um declive de mais ou menos 915 metros. Uma longa estrada com uma
descida bem acentuada, 915 metros, quase 1 quilômetro, né, de declive. Então era uma estrada longa, e mais do que isso, esse caminho citado era um caminho perigoso de se atravessar, era um caminho arriscado, uma estrada longa, em declive, descida, perigosa e deserta. E é nessa estrada que Jesus ilustra, através dessa parábola, que um homem caiu nas mãos de pessoas más intencionadas, pessoas perigosas, pessoas ruins, pessoas desonestas. E o texto diz que nessa estrada de Jerusalém a Jericó, essas pessoas más tiraram as vestes desse homem, arrancaram-lhe as vestes que ele usava. Então entenda, pessoas más nesse caminho arrancaram daquele homem aquilo que ele possuía, despiram-no, estavam ali expondo ele à vergonha. Esse homem estava agora, depois de ter sido tirado aquilo que ele possuía, ele estava então exposto à vergonha. Mas o texto não para aí, a parábola não para aí, o texto ainda diz: espancaram-no, bateram, feriram, e foram deixando-o quase morto. A parábola conta de um homem que está na estrada de Jerusalém a Jericó, uma estrada deserta, perigosa, e ele sozinho caminha por essa estrada, e caminhando sozinho nessa estrada, ele é alcançado por pessoas ruins, que arrancam as suas roupas, o expõem à vergonha, o batem, o espancam, o ferem, e depois de fazer isso, o abandonam, o deixam para morrer, deixam ele ali abandonado, despido e ferido, esperando pela morte. O texto diz que eles deixam ele a ponto, né, deixando-o quase morto. Ou seja, o bater, o ferir, o espancar, foi tanto que aquele homem, né, nessa parábola, nessa ilustração, estava quase morto. Consegue entender? Consegue imaginar aí com a sua mente frutífera essa cena? Esse homem caído, ferido, machucado, despido, mas ainda com vida. Ferido, machucado, sem roupa, caído, mas ainda está vivo. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você veio para esse lugar assim, se sentindo envergonhado. Talvez você veio para esse lugar com feridas. Talvez você veio para esse lugar machucado. Talvez você veio para esse lugar tentando se levantar. E eu sei que quando nós olhamos para tudo isso, nós dizemos: puxa, mas é difícil, estou ferido, a vergonha é grande, estou machucado. Não, mas o mais importante é que você ainda está vivo. Você ainda vive, ainda há vida, ainda há esperança. Aleluia! Sabe, muitos de nós já enfrentamos isso, muitos de nós já passamos por isso. Pessoas já nos feriram, pessoas já nos machucaram. Sabe, é verdade que muitos de nós possam já ter sido espancados até mesmo fisicamente, mas sem dúvida todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos espancados emocionalmente, feridos, machucados, através de palavras, de situações, de circunstâncias que nos machucaram, que nos feriram, né? Que de alguma forma nos derrubaram. Então pessoas nos feriram. Talvez existem pessoas aqui que foram expostas à vergonha, que viveram um tempo de uma vergonha pública, da sua vergonha ser exposta. E mais do que isso, eu acredito que todos nós em algum momento já provamos de abandono, de ser abandonado, de ser esquecido, de ser deixado para trás, ferido, machucado e caído, e ainda por cima abandonado à mercê da própria
morte, da própria sorte. Talvez nessa noite eu falo para pessoas que estão feridas hoje, pessoas que talvez hoje estão machucadas, prostradas, caídas, se sentindo envergonhadas, caídas no meio do caminho, abandonadas, talvez sem forças para continuar no caminho, até está no caminho, mas está parado, até está no caminho, mas está caído, até está no caminho, mas está ferido, até está no caminho, mas sem esperança. Aleluia! Mas glória a Deus, porque tudo isso só é parte da história. Me ajuda, Lagoinha. Glória a Deus, porque tudo isso só é uma parte da história. Tudo isso é apenas uma porção dessa história, porque essa história não acaba aqui. Essa história não acaba dessa forma. Você pode dar um glória a Deus por isso, você pode glorificar ao Senhor. Não acaba dessa forma. Essa só é uma porção da história, mas não é toda a história. Não sei se você pegou, mas recebe isso de uma maneira profética. Aquilo que você está vivendo hoje é uma parte da tua história. Aquilo que você está vivendo nesse dia, nessa semana, aquilo quem sabe você viveu nesse ano, é apenas uma porção da sua história. O que isso significa? Que ela não é toda a sua história. E essa porção que você vive nesse momento não determina como será a sua história. Essa porção, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Essa porção que você vive hoje não determina o fim da tua história. Alguém pode levantar a mão para receber isso? Essa situação, esse momento, essa posição, essa circunstância, essa vergonha, essa ferida, essa dor que você passa nesse momento não determina como será o fim da tua história. Não determina. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E esse não é o todo da sua história. Esse não é o fim. Não é assim que acaba. Não é assim que termina a sua história. Você pode estar vivendo isso hoje, mas esse não é o fim. Diga isso, não é o fim. Aleluia, não é o the end. Não acabou, não acabou, não acabou. É uma porção, é uma parte do processo, é uma parte da história, é um momento que precisa ser vivido, mas não é o fim. Ainda tem mais. Quem acredita que tem mais? Existe muito mais, muito mais, muito mais. Creia. Talvez hoje a porção que você vive no seu casamento, e às vezes te faz desanimar, desacreditar. Você fala, não tem mais jeito, não tem mais esperança. É o fim. Não é o fim. Eu estou sendo profeta aqui nessa noite, irmão. Essa situação que você vive no teu casamento hoje não é o fim. Não é o fim, não é o fim. Igreja, glorifica. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Você já parou para pensar o quão importante é o casamento para Deus? Como a Bíblia começa? Adão e Eva, um casamento. Como a Bíblia vai terminar? O noivo vindo se encontrar com a noiva. Começa no casamento e vai terminar com um casamento. O teu casamento não acaba da forma que está. Deus hoje está trazendo revelação do céu para a nossa vida, para mudar esse ambiente, essa circunstância. Aleluia, eu creio. Foi uma porção, foi um momento, foi uma estação, mas mudou, está mudando no nome de Jesus. Creia e receba de todo o teu coração. Eu quero declarar, você vai viver os melhores dias do seu casamento. Você vai viver os melhores dias do seu casamento. Você vai viver hoje é a noite que Deus está transformando água em vinho. Você já estava pronto para mandar os convidados embora. Você já estava dispensando, vamos dispensar porque acabou a festa, acabou o casamento. Não, mas Jesus foi convidado. Jesus deixa de ser convidado e passa a ser anfitrião. E quando ele passa a ser anfitrião, ele transforma aquilo que está morto, insonso e sem vida. Ele transforma, ele muda, ele transforma. Então não é o fim, não é o fim. Você vai viver dias tão intensos no seu casamento que você não vai ter nem... Às vezes a gente quer provar que o casamento está bom nas redes sociais.
E quando a gente tem muito tempo para mostrar que está bom, me parece que está sobrando muito tempo. Mas eu quero declarar que teu tempo de casamento dentro de casa vai ser tão bom que você não vai nem ter tempo de divulgar o que está acontecendo. Quando você vê, já passou. Esses dias nós estávamos num momento tão maravilhoso, não lembro onde foi. Foi algo tão maravilhoso que foi tão sensacional. E quando estávamos saindo, alguém falou, alguém tirou foto, alguém... Aí todo mundo, poxa, a gente nem lembrou. Porque estava tão intenso, tão maravilhoso, tão poderoso, que você não tem nem tempo de... Você não conseguiu registrar aqui no celular, mas se registrou aqui. Eu quero declarar sobre a sua casa, no nome de Jesus, esses momentos intensos, profundos, que se iniciam. Alguém crê nisso? Alguém pode glorificar ao Senhor? Um avivamento para o teu casamento, um avivamento para o teu lar, para a tua família, em nome de Jesus. Nem está isso aqui na minha mensagem, irmão, nem está aqui no meu esboço, mas se o Espírito Santo está falando, é porque tem alguém que precisa ouvir. Então começa a glorificar, começa a agradecer, que vai mudar. Já está mudando a atmosfera, já está mudando, está sendo transformado. Aleluia. Lembra quando ele traz o vinho para o mestre Sala provar? Aleluia. Ele traz o vinho para o mestre Sala provar. Ninguém sabia o que aconteceu, a não ser aqueles que estavam cooperando com aquilo que estava acontecendo. Aleluia. Tem alguém cooperando com aquilo que Jesus está fazendo? Alguém vai perguntar, como é que isso aconteceu? Como é que mudou da água para o vinho? Primeiro precisou encher as talhas que estavam vazias, porque a gente só consegue transformar em algo aquilo que já existe. Só há poder de transformar, porque há uma coisa trazer a existência, outra coisa é transformar. Só deu para transformar a água em vinho porque foi colocado vinho nas talhas, água nas talhas que estavam vazias. João capítulo 2. Às vezes a gente está vazio dizendo, Jesus, transforma. E ele está falando, começa a se encher. Se encha, se encha, se encha, se encha. É Ele que transforma, mas encher o que está vazio. A gente está dizendo, hoje meu filho estava fazendo uma conta bem elaborada na mesa. A Rebeca falou algo, e aí ele falou, mas isso aí é simples, isso aí é o dobro do nada. Eu falei, como assim? Como é que é? O dobro do nada é quanto? Nada. E às vezes é isso que a gente está falando para Jesus, transforma. E ele está olhando dizendo o quê? Transforma. E ele está dizendo, mas o quê? Como transformar nada? Como? O dobro do nada. O dobro do nada é nada. Por isso, hoje o nosso papel aqui é nos encher de tudo que Deus está derramando, tudo que Deus está derramando. A chuva está vindo para regar a terra seca, e a palavra está vindo para encher-nos. Não, se vai ser para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, pode ser melhor. Aleluia. É Ele que transforma, é Ele que transforma. Agora vamos voltar para cá. Eu ia dizer, eu nem sei porque eu saí, mas eu sei, porque Ele quer falar com alguém aqui. Faz sentido para alguém? Faz todo sentido. Porque Deus não fala com o ausente, Deus fala com o presente. Glória a Deus por isso, que Deus está falando conosco. Deus está falando a nossa vida. Verso 31 e 32 diz assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo... Guarde isso. Quando viu o homem. Naquela mesma estrada está passando um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu. Viu quem? O homem caído. Viu quem? O homem ferido. Viu quem? O homem que havia sido espancado. Viu o homem que havia sido ferido. E quando ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. A Bíblia está relatando que nessa mesma estrada onde esse homem fora ferido, nessa parábola, machucado, despido, envergonhado e agora estava caído, passa por ali um sacerdote, que ao passar, viu aquele homem caído, que ao passar, viu aquele homem ferido, machucado, e por essa mesma estrada também passa um levita, que de igual forma, a parábola faz questão de expor que ele também viu e passou pelo outro lado. Tanto o sacerdote quanto o levita
eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo, eles tinham uma grande responsabilidade religiosa. Sabe, eu fico imaginando, é uma parábola, mas que precisa nos levar a uma reflexão e a um pensamento. Imagina comigo, esse homem caído, ferido, machucado, abandonado, à mercê da sorte, esperando a morte, exposto à vergonha. E de repente ele vê ao longe um sacerdote vindo. Eu imagino o seu coração se enchendo de esperança. Eu vou ser resgatado, eu vou ser salvo, eu vou sair dessa condição hoje, vai mudar a minha história, vai mudar, eu não vou morrer aqui. Pensa, eu imagino com o restinho das forças ele pensando, agora minha vida vai continuar, eu não morro nesse lugar, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Mas de repente a Bíblia diz que o sacerdote então, ao vê-lo, passa ao longe. Na parábola, o que a Bíblia está dizendo que o sacerdote, quando vê, a partir de ver, procura se afastar. A partir daquilo que vê, procura se manter longe. Vamos imaginar, poxa, sacerdote, não, mas espera aí, está vindo um levita, agora o levita, eles estão encarregados com os serviços do templo, agora o levita vai me ajudar, agora o levita vai me pôr de pé, o levita é aquele que vai me devolver ao caminhar, o levita é aquele que vai me fazer andar, o levita é aquele que vai me fazer continuar nessa jornada. Só que a Bíblia diz que o levita, de igual forma, ao ver aquele homem, ele se afasta, ele passa ao longe, eles passam, daquele que estava próximo, eles se afastam, ali onde havia esperança. Nesse momento eles, ao passarem, tanto um quanto o outro, passam para o outro lado, se afastam, passam de longe, não se envolvem com a dor e com o sofrimento daquele homem. E sabe o que eu imagino? É nesse momento que a tendência é o sofrimento aumentar, é nesse momento que a tendência é a dor potencializar, é nesse momento que o sofrimento cresce, porque se já não bastasse ter sido roubado, tirado as roupas, apanhado, jogado, abandonado, esperando a morte, agora ainda eu fui rejeitado. Agora um sacerdote, agora um levita rejeitou, abandonou, Agora o que ele está provando da indiferença dos religiosos, que ao ver o seu sofrimento passam de longe. E eu começo a pensar o que faria esses homens passar ao longe. E a primeira coisa que me vem à mente é que talvez o sacerdote, ao olhar e ver aquele homem ferido, machucado, despido, talvez eles pensaram, não, ele já está morto, e não vale a pena se esforçar por quem está morto. Não vale a pena eu me aproximar de quem está morto. Sabe, a gente só não vê propósito para se aproximar de quem está morto quando a gente ainda não entendeu que a gente carrega dentro de nós vida, e vida de Deus. Talvez aqueles homens não se aproximaram porque pensaram, além de estar morto, é considerado impuro, e eu é que não vou me contaminar. Quando você sabe o que carrega, você já não tem mais medo com aquilo que te contamina, mas você tem responsabilidade com aquilo que você pode, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus e pela ação do Espírito, curar, gerar cura, produzir cura. Por que é que Jesus se aproxima do impuro? Porque ele sabe que não é o impuro que contamina o puro, mas é o puro que pode tornar o impuro curado. Não, eu vou repetir devagar para você entender, vamos entender dinâmica. Por que é que Jesus se aproxima de quem ninguém se aproxima? Por que é que Jesus se aproxima do impuro? Porque ele sabe que o impuro não pode contaminar o que é puro, mas o puro pode curar todo e qualquer impuro. Como é maravilhoso nós entendermos isso. E aquele homem está
experimentando disso. Sabe, talvez aqueles homens não se aproximaram dele, porque pensaram: se eu parar no caminho para socorrê-lo, a minha vida fica exposta, e eu posso ser atacado como ele foi. Se eu paro para socorrer esse homem nessa estrada deserta e perigosa, aqueles que o fizeram mal para ele podem fazer mal para mim, então melhor passar de longe. Você está entendendo? Esses homens temeram mais pela vida deles do que por aquele que perecia. Aqueles homens estavam preocupados demais com as suas próprias vidas do que interessados com aquele que perecia diante dos olhos deles, que segundo a parábola eles não poderiam dizer: eu não vi. Já viu como no natural, quando a gente não quer fazer algo, a gente faz de conta que não viu, e é cara de pau, e ainda depois diz: eu não vi que... Às vezes a gente não fez, a gente não quis fazer, a gente não se envolveu, mas às vezes a gente viu e fez como o sacerdote e o levita, se afastou. Precisamos ser verdadeiros. Olha, eu não fiz, errei, falhei, perdão, não fiz, mas a gente só não pode dizer que não viu aquilo que estava patente aos nossos olhos, aquilo que a gente viu, porque o texto está deixando claro que eles viram. Então, talvez eles não se envolveram porque estavam mais preocupados com preservar a sua vida. E aí nós cantamos para Jesus que nós queremos queimar a nossa vida por Ele, que nós queremos dar a nossa vida, que nós queremos nos entregar. E esses homens passam ao longe. Para não correr perigo de morte, eles permitem que alguém morra, com medo que algo lhe seja tirado, que algo seja roubado. Eles preferem deixar alguém à morte. É assim que esse homem se encontra, sabe? E a dor, o sofrimento, a angústia, ela só aumenta quando nós colocamos a esperança, quando nós colocamos a nossa expectativa de sermos curados, restaurados, levantados, ativados por quem ou por aquilo que não tem poder para isso. Por que é que tantas vezes nós andamos desanimados, angustiados, decepcionados? Porque nós colocamos a expectativa, estamos ali caídos, e vem vindo a religião, e você fala: a religião vai me curar, a religião vai me colocar de pé, a religião vai me fazer andar, a religião vai sarar as minhas feridas. Você está ali ferido, caído, você está dizendo: não, agora eu vou fazer, agora eu vou caminhar, agora num programa, agora num treinamento, agora numa performance, a minha vida vai mudar. E aí a gente se fere ainda mais, a gente se machuca ainda mais, a gente vai ter um sofrimento ainda maior. Por quê? Porque nós colocamos a esperança naquilo que não tem poder para curar as nossas feridas. Nós colocamos a expectativa naquilo que nós achamos que vai trazer alegria e contentamento. Não, quando eu estiver fazendo isso, eu vou estar alegre, eu vou estar contente, eu vou estar curado, eu vou estar bem. E aí, quando isso não acontece, nós nos tornamos ainda mais feridos, ainda mais machucados, ainda mais desanimados e continuamos ainda mais caídos. Sabe, isso que esse homem enfrenta, por não ter ali o respaldo, a interação, o envolvimento, pode, na verdade, gerar ainda mais feridas, porque o descaso e a indiferença da religiosidade ferem mais do que as próprias feridas daqueles que nos derrubaram. Porque uma coisa é alguém te ferir, outra coisa é alguém que sabe que você está ferido e não te ajuda a ser curado. Uma coisa é alguém vir e te feriu, machucou, mas outra coisa é alguém ver você sangrando e passar ao longe, dizer: eu não vou me envolver porque vai me sujar, eu não vou me envolver porque vai tomar tempo, eu não vou me envolver. É claro que aqui nós abrimos um parênteses, irmãos. Esse homem precisava de ajuda, e esse homem recebe. O problema é que talvez hoje muitos não querem ser ajudados, né? A gente está falando de um lado, mas a gente precisa falar do outro. Tem gente que, para não expor as suas feridas, não aceita a ajuda de ninguém.
Nós precisamos entender o nosso encargo. No nome de Jesus, eu não vou deixar mais nenhum ferido para trás. Eu não vou fazer mais vista larga para nenhum ferido. Eu vou me envolver, eu vou ajudar. Mas é claro que existem pessoas que não permitem ser ajudadas. E é impossível você ajudar alguém que não quer ajuda, né? O que é que você faz? Ora para que um dia se quebrante e aceite ser ajudado. Mas esse homem está aqui exposto, pedindo, precisando de ajuda. Então o descaso, a indiferença da religiosidade faziam com que as feridas se tornassem ainda maior. Coisas foram tiradas desse homem. Ele foi espancado, ele foi ferido, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Entende a situação desse homem? Aquelas pessoas mal intencionadas, aquelas pessoas ruins, tiraram as suas roupas, bateram nele, feriram ele, largaram ele quase morto, o abandonaram. De repente vem um sacerdote e um levita, pessoas que conheciam a lei, peritos na lei, estão ali caminhando, e quando vem aquele homem sofrendo, passam ao longe, se afastam, e ele prova de rejeição. Mais uma vez ele prova de abandono. Despido, ferido, espancado, abandonado, rejeitado. Era assim que esse homem estava. Mas surgiu alguém que mudaria a sua história. Mas surge alguém ali que mudaria a circunstância desse homem. Eu digo sempre isso aqui, como eu amo os mas da Bíblia. Como o mas da Bíblia é poderoso. Meu Deus, como é maravilhoso esse mas. É 3 letrinhas que tem um poder, né? Tem assim uma força. E o texto vai dizer mas. Sabe, esse mas significa assim, olha, indiferente de tudo de ruim que aconteceu. Pega o mais de Deus para a sua vida hoje. Pega o mais de Deus para a sua história hoje, nessa noite. Pega o mais de Deus para a sua família. Sabe o que esse mais significa? Olha, indiferente do que de ruim aconteceu. Ele foi roubado, ele foi despido, mas ele foi envergonhado, mas alguém lhe bateu, mas ele foi abandonado, mas o sacerdote não socorreu, mas o levita não se envolveu, mas sabe o que está dizendo? Indiferente do que ruim te aconteceu, algo muito maior de bom está acontecendo, algo muito maior da parte de Deus está acontecendo. Essa é a conta boa que nós deveríamos fazer. Essa é a conta que neutraliza todo o resultado negativo. Não importa como foi daqui para trás, importa como pode ser daqui para frente, importa como pode ser daqui em diante. Sabe, esse mas quer dizer assim, olha, não se compara com o que aconteceu. Alguém pega isso aqui, me ajuda a pregar, irmão. Uma noite dessa, chuvosa, fria, eu preciso da tua ajuda. Foi roubado, foi ferido, foi machucado, foi espancado, foi abandonado, foi rejeitado, mas um bom samaritano, surgiu na vida desse homem. Um bom samaritano apareceu no caminho. Que caminho? Caminho de dor, caminho de sofrimento, caminho de angústia, caminho de abandono, caminho de desprezo, naquele caminho que era tão perigoso que ninguém queria passar, mas o bom samaritano passou. Aleluia. Aquele homem estava até então abandonado, mas o bom samaritano surgiu. Aleluia. Mas um samaritano, estando de viagem, olha só, alguém que não era dali, alguém que não era daquela região, alguém que estava de
passagem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas imagina, se hoje você ganhasse uma passagem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda continua lindo. Imagina que você ganhasse uma passagem para o Rio de Janeiro. Alguém recebeu, amém, glória a Deus. Qual seria o seu roteiro de viagem? Por onde você queria passar? Eu estou no lugar de passagem, eu estou nesse lugar de passagem. Então o que nós queremos? Conhecer os lugares mais belos. O que nós queremos? Conhecer os pontos turísticos. Nós queremos conhecer o melhor da gastronomia. Nós queremos provar o melhor da gastronomia, do turismo. Nós queremos passar apenas pelos lugares bons. Mas glória a Deus por esse samaritano que decidiu passar por uma estrada deserta e perigosa. Decidiu passar por um lugar onde muitos diriam: por aí eu não passo, por aí eu evito passar, aí eu não quero nem sequer passar perto. Mas ele decidiu passar. Glória a Deus por sua passagem. Alguém pode dar glória a Deus pela passagem do samaritano? Aleluia. Glória a Deus. E esse samaritano, ao passar, parece que ele vai ser igual ao levita e ao sacerdote. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele viu. Irmão, não basta ver. Tem gente hoje que vê muita coisa, até vê o que nem devia ver. Não basta ver, é necessário se envolver com aquilo que é preciso. Eu estou vendo, mas está se envolvendo com o quê? Está fazendo parte do quê? Por que vai ter o start? Porque a gente não quer só ficar vendo o que está acontecendo na vida da igreja. Irmão, eu tenho dito aqui, e nessa semana, irmão, eu estava com o meu tempo a sós com Deus, e Deus ativando, irmão. Eu creio que nós vamos começar a viver um tempo profético na nossa vida. Palavras proféticas, nada do que sai do altar. Irmão, ninguém, você não está vindo aqui um coaching, um animador, alguém, não, nós cremos no poder da palavra. E eu creio que nós estamos vivendo essa ativação profética no Espírito, em nome de Jesus. Então grandes coisas vão vir. Por que eu vou fazer um start? Porque eu não quero só ficar vendo, eu quero me envolver. Eu quero fazer parte, eu quero estar junto, eu quero ser parte, eu quero pertencer, eu quero estar envolvido, aleluia. Alguém pode dar glória a Deus por esse corpo, alguém pode dar glória a Deus por essa família, alguém pode celebrar a Jesus pela vida desta igreja, alguém pode celebrar a Jesus pela vida dos nossos voluntários, pela vida dos nossos obreiros, dos nossos diáconos, aleluia, dos membros dessa casa, aleluia. Esse samaritano, parece que ele viu o que os outros viram, não é a mesma performance, ele viu. O samaritano viu o que o levita viu, o samaritano viu o que o sacerdote viu. E o que ele vê? Ele vê a dor, ele vê o sofrimento, ele viu o que foi feito àquele homem, ele viu o que aquele homem sofreu naquela estrada. E lembra? O sacerdote, ao ver, se afasta. O levita, ao ver, se afasta. Mas o samaritano, ao ver, a minha versão NVI da Bíblia diz: e ao ver, teve piedade, teve compaixão. E o que a piedade, o que a compaixão faz? Aproximar. É lindo falar de piedade, é lindo falar de compaixão, mas é mais lindo ainda vivê-la, expressar, manifestar. Então, ele vê da forma que os outros viram, ele vê o que aquele homem está enfrentando, ele vê a situação, e ele não fica indiferente à dor desse homem. Você consegue entender isso? Existe alguém que vê o que você sente. Existe alguém que conhece o que você passa. Ah, meu Deus. Existe alguém que sabe o que fizeram para você.
Existe alguém que sabe o que aconteceu na estrada, na jornada, na história. Existe alguém que conhece o que você passou, está passando e ainda vai passar. Se isso não te dá alegria, o que eu vou falar precisa te dar. E aquele que vê é piedoso, e aquele que vê tem compaixão, e aquele que vê é misericordioso. Aleluia! Ele é bom. Verso 34. Aproximou-se. Porque compaixão não afasta, compaixão aproxima. Piedade não afasta, piedade aproxima. Mas está sofrendo, eu vou para perto. Está sangrando, eu estou perto. Está caído, eu estou perto. Aproxima, a proximidade, né? E ele se aproxima. O sacerdote e o levita passam de longe, mas o samaritano se aproxima. Lembra? Eu acredito que uma das razões pela qual eles se afastam é porque eles pensam, está morto. Mas eu acredito que uma das razões pelo qual o samaritano se aproxima é porque ele sabe, está vivo, ainda tem vida, ainda tem vida. Ah não, meu Deus, quem tem vida aí, quem está vivo, dá uma glória a Deus, me ajuda a pregar. Eles se afastam pensando, não vale a pena se aproximar de quem está morto. E ele se aproxima porque diz, eu sei que ainda tem vida. Você saiu de casa e hoje alguém disse, está morto, não sei por que você vai. Você veio porque o samaritano está dizendo, ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida, ainda está vivo, ainda há vida. Aleluia. E aí ao aproximar-se, a Bíblia diz assim, e enfaixou-lhe as feridas. Por que às vezes a gente não quer ser curado? A geração, né, terça-feira nós estamos lá, eu fiquei tão impactado, porque é isso que eu oro. Menino de 19 anos fazendo a chamada, vai ter em outubro agora o Legendários para jovens. Não é para jovens, é para quem é solteiro. Então vai ter em outubro para os solteiros. O menino de 19 anos que estava lá é legendário, já foi, já serviu, eles têm um monte de bandeirinha já na mão, foi já como legendário e já serviu na montanha, 19 anos. E ele dizendo, a nossa geração não vai ser Nutella. Hoje não pode falar nada que se fere, não pode falar nada, não é que eu tenho. Não, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te reveste, te protege, te guarda, te blinda, não tem palavra que te fira. Nada te impede de glorificar a Deus. Não estou podendo glorificar porque estou ferido. Não, você só não se permitiu ser curado. O que te impede de adorar a Deus não está ferido. O que te impede de adorar a Deus de verdade é não permitir ser curado. O que é difícil a gente adorar ferido, irmão. Vamos ser sinceros. A Bíblia fala que nós temos que adorar em todo o tempo. Mas quando a gente está ferido, é difícil. Mas eu acredito que é a melhor e maior adoração que a gente pode entregar. Mas o que a gente precisa entender é que às vezes a gente só está ferido porque a gente não quer ser curado. Meninos que vão virar homens. Homens que vão virar heroes. Mas está lá, e quem escolhe ser curado? Eu prefiro continuar carregando um atestado de ferido. Vamos ser curados no nome de Jesus. Vamos voltar à originalidade pela qual Deus nos criou. E a nossa família será restaurada, nossas vidas restauradas. Parabéns pelo seu dom, pelo seu talento, pela sua inteligência. Mas para Deus o que vale mais é a sua vida. O talento é bom, o dom é bom e glória a Deus vai ser usado para louvor do nome de Jesus. Só que se a gente não for curado, Deus vai dizer, eu prefiro que você não use o dom, o talento, porque eu não quero te perder. Para mim mais importante é a tua vida do que o teu talento, do que o teu dom. Irmão, alguém que deixa você fazer. Eu via isso hoje, isso é do pastor Tel Hayashi. E ele dizia, um líder e um pastor, que mesmo sabendo que você está em pecado, deixa você cantar, louvar, pregar, fazer as coisas, ele está mais preocupado com o seu dom do que com a sua vida. E a sua vida vale mais do que o seu dom.
mas através da sua vida em Deus, seu dom vai ser manifesto, e seu dom vai alcançar muitas vidas. Bom, nós estamos nessa sistemática, tem muita coisa boa lá. O pastor entrou na escola de intercessão com a Zenete, temos o carisma. Carisma não é apenas um seminário teológico, carisma é um seminário para fazer cristãos. Então há lugar de cura. A gente não pode dizer, não, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho disposição, porque onde houver disposição, vai haver provisão, vai haver manifestação do milagre. Então Deus não está mais interessado com o nosso dom do que com a nossa vida. Alguém crê nisso? Eu creio. Por que é que eu digo isso? Porque quem aceita um outro alguém te enfaixar? Quando você fala de faixa, do que você lembra? Quando eu falo aqui, ó, literalmente, alguém enfaixado, do que você lembra? Do quê? Lázaro, é que vocês são crentes, estão na Bíblia, né? Glória, múmia, é que é tudo crente aí é crente, eu vou falar com, eita, mas vamos, esquece um pouquinho só. Quando você fala de faixa, você pensa de múmia. Quem aqui gostaria de andar numa rua como uma múmia? Quando é para ser curado, não tem problema. Quando é passar, por que a gente não quer ser enfaixado? Porque os outros vão saber que a gente está ferido. É mais fácil pôr uma capa de Saul, tá tudo bem, do que uma faixa de Lázaro. Porque quando eu ando enfaixado, alguém está dizendo, olá, está ferido. Não está ferido, está em processo de cura, está sendo curado, sendo restaurado. Só que quem quer andar como uma múmia? Quem quer deixar? Hoje você vai colocar um band-aid, irmão, você quase apanha. Quem dirá enfaixar alguém? Não é? A pessoa está lá, você fala, deixa eu só pôr um band-aid aí. Imagina enfaixar. Jesus se aproxima, e ao se aproximar, acabou meu microfone, eu nem vi, glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus pelos nossos voluntários aí, a vida dos nossos, do follow, né, os irmãos que nos auxiliam. Aleluia. Tem faixa, mas a faixa faz parte do processo de cura. Tem faixa, mas essa faixa é para curar. Então o sacerdote, o levita passam de longe, mas o samaritano não, o samaritano vê e se envolve, está ferido, está machucado, mas ainda tem vida. Você está entendendo? Não importa como você está, importa é como você fica a partir do momento que você deixa ele te tocar. Porque o samaritano, ele envolve aquele homem, e hoje Jesus quer nos envolver. Está nos envolvendo através da sua palavra. Então está ferido, está machucado, mas ainda tem vida. O que precisa? Só precisa ser curado. Só precisa de cura para suas feridas. Para quê? Para voltar a andar. E o texto ainda continua dizendo, derramando nelas quem? Nas feridas. É necessário permitir a faixa. É necessário permitir que algo seja derramado. Glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui nessa noite chuvosa, porque você desejou que a palavra de Deus fosse derramada sobre a sua vida. Você está se expondo à palavra de Deus. Então, ele derramou nelas, nas feridas, vinho e óleo. Sabe-se pelos escritos dos rabinos, que o óleo e o vinho eram utilizados como agentes curativos. Tinham princípios, para ser usados ali no processo de cura. E o samaritano enxergou vida nesse homem. Ele não vê esse homem como impuro. Ele não teme por sua própria vida. Antes, lembra o que eu disse? Talvez o sacerdote e o levita, com medo de perder a vida, não se envolve. Mas o samaritano não teme por sua vida. O samaritano se doa pela vida daquele que está morrendo. O samaritano se entrega pela vida daquele que está perecendo. Então ele arrisca a sua vida para salvar a vida de alguém que está morrendo. O samaritano abre mão do que ele carrega. Está carregando vinho e óleo, mantimentos para a sua jornada, mas quando ele vê que tem alguém à beira da morte, ele abre mão daquilo que ele tem, ele abre mão daquilo que é dele, em prol daquele que morre, sabe, e ele faz isso de uma maneira tão maravilhosa,
abundante. Porque a Bíblia não diz que ele derramou com conta-gotas. A Bíblia não diz que ele colocou com conta-gotas melhor. A Bíblia diz que ele derramou. Alguém que derrama não está preocupado com medida. Alguém que derrama não está preocupado em perder. Alguém que derrama não está preocupado com a quantia. Está preocupado, está interessado com aquilo que o que foi derramado vai produzir. Com aquilo que foi derramado irá manifestar. Vinho e óleo. O primeiro era para limpar as feridas. E quem já passou por isso sabe, coisa desagradável ter que limpar a ferida. Aquelas que a gente vai levar ponto. Eu, graças a Deus, nunca me cortei, nunca quebrei nada, só por Deus mesmo. Mas como é, né, já vi pessoas falando, né, chega no hospital, vem a moça com aquela escovinha, né, ali lavar, porque para curar, precisa limpar. Para curar, é necessário limpar. E é isso que às vezes a gente não aceita, não fecha logo aí essa ferida, não, primeiro precisa limpar, talvez antes de fechar vai ter que abrir ainda mais, abrir para limpar, né? Então vinho e óleo, primeiro para limpar as feridas, o segundo para aliviar a inflamação. O que Jesus realiza, primeiro limpa, mas depois nos mantém limpo, depois nos mantém curado. Ele não parou a obra na metade, Ele está operando. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia da volta do Senhor. Então Ele não só limpa, mas Ele cura, não só cura, mas protege para que assim continue. Depois disso, Ele coloca aquele homem sobre o seu animal. O samaritano abre mão do que tem para curar e proteger aquele homem. O samaritano pensa, para ele dar lugar ao homem ferido no seu animal, ele precisou descer do seu animal. Pastor, não estou entendendo. Eu vou ser claro, fosse hoje ele desceria do seu carro e diria, pode ir aí que eu vou de a pé. Pega o que é meu e vai, às vezes nem carona a gente quer dar e a gente fala que a gente está na pegada, está na unção. Hoje ao vir para cá, você se preocupou se alguém tinha condição de vir para cá com essa chuva? Será que a gente ao vir para esse lugar, a gente pensou, cara, mas tem gente que não tem como ir, talvez não é nem que não quer ir, é que não tem como ir. Mas Deus me deu esse carro e, a menos que, né, seja um SUV, ou seja, tem 5 lugares. Alguém mais, um mais podia ter vindo hoje. E esse homem, ele desce do seu animal, e ele coloca esse homem, ele não fala que ele desce, né? Mas a parábola diz que ele coloca o homem ferido sobre o seu animal. Então esse homem abre mão do que é seu, para que o homem que antes estava quase morto, agora possa se locomover, porque esse homem está vivo, mas está ferido. Irmãos, como tem gente aí fora ferido, precisando de ajuda para caminhar. Só que não basta apenas ajudar a caminhar, é necessário ajudar a caminhar no caminho certo, para o lugar certo, para o ponto certo. E esse homem coloca ele sobre o seu animal, né? E aí a Bíblia diz, e levou para uma hospedaria, e cuidou dele. Alguém pode dar glória a Deus pela hospedaria? Eu dou glória a Deus pela hospedaria. Hosana, aleluia. Glória a Deus pela hospedaria. O samaritano viu, teve compaixão, se aproximou, tratou das feridas, abriu mão do que era seu, o levou para um lugar onde a cura se aperfeiçoaria, para um lugar onde ele se manteria curado. Você entende isso? Jesus não quer apenas nos curar. Se eu perguntasse aqui, todos nós em algum momento fomos curados, física, emocional e espiritual. A pergunta de Jesus e a nossa pergunta hoje deveria ser, nós continuamos curados? Por que às vezes a gente está necessitando de reciclagem, de cura, porque não permanecemos? E o que Jesus fez? Curou. O samaritano, eu já dei spoiler, o samaritano curou, e depois de curar, o que ele faz?
põe no seu animal e leva para uma hospedaria. Para quê? Para que esse homem continuasse no processo, para que esse homem de fato fosse curado e permanecesse como curado. No verso 35 diz: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E para a gente encaminhar por fim, esse samaritano, viajante de passagem, agora vai precisar se ausentar. Mas antes de se ausentar, ele prepara aquilo que é necessário que aquele homem tenha quando ele não estiver mais presente. Ele leva para esse lugar, paga as despesas de um homem que antes estava ferido e à beira da morte, mas que agora está curado e sendo fortalecido. E aí sabe o que é lindo? Que na parábola diz assim, que o samaritano paga, deu 2 denários e disse assim: olha, quando eu voltar, se tiver alguma despesa a mais, fica tranquilo, que eu pago. Se tiver algum gasto a mais, fica tranquilo, que eu pago. Sabe o que a história está narrando? É como se o samaritano estivesse dizendo: olha, eu encontrei, eu tive compaixão, eu curei, eu carreguei, eu preparei um bom lugar para ele estar, eu paguei as despesas. Pensa ele olhando para o homem dizendo isso, o homem ferido, dizendo assim: olha, eu te encontrei, eu tive compaixão de você, eu te curei, eu te carreguei até um bom lugar para você ser cuidado, eu preparei um lugar para você se manter curado, eu paguei as tuas despesas. Não, agora é a hora que você glorificava, irmão. Eu paguei as tuas despesas, mas o nosso relacionamento não termina aqui, porque um dia eu vou voltar. Não olhe para apenas o que eu fiz, olhe para aquilo que eu ainda vou fazer. Te curei, te levantei, te restaurei, te coloquei num bom lugar, paguei a tua conta, mas eu ainda vou voltar. E quando eu voltar, eu vou ainda pagar toda a diferença. Se você tiver gasto aí, o samaritano e o homem, eu vou pagar a sua. Está falando para o hospedeiro, 2 denários, né? Há estudiosos que dizem se tratar do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, 2 dias, 2000 anos. 2 denários, 2000 anos. Epa, mas passou. Ele pagou 2000 anos. Nós estamos em 2024. Mas ele falou: o que passar do 2, quando eu vier, eu pago a conta. Eu pago a diferença. Esse homem ferido, exposto à vergonha, abandonado e rejeitado, sabe quem é? Fica de pé, por favor. Esse homem ferido, machucado, desprezado, rejeitado, abandonado, esse homem que colocou expectativa na religião e foi mais frustrado, esse homem que talvez colocou esperança em tantas coisas e foi ainda mais decepcionado, esse homem que foi abandonado, ferido e caído ao meio do caminho, esse homem somos nós, sou eu, é você, somos cada um de nós que um dia já passamos por isso, que muitas vezes buscamos a cura em lugares errados, de formas erradas, buscando a cura através da aceitação religiosa, ou talvez buscando a cura através da aceitação em uma sociedade caída, e nos tornamos ainda mais feridos. E o samaritano nada mais é do que a representação do que Jesus fez por nós. Ele é o
bom samaritano. Ele é aquele que encontrou cada um de nós caído. Ele nos encontrou no meio do caminho, em vergonha, feridos, machucados, desprezados, abandonados, mas Ele teve compaixão de nós, Ele se aproximou de nós, Ele curou as nossas feridas, Ele nos carregou, Ele nos sustentou, Ele nos trouxe para a hospedaria, Ele nos colocou em uma hospedaria, Ele nos colocou em um ambiente para sermos fortalecidos, para nos manter curados. E a conta, pastor, Ele pagou. E sabe o que é lindo? O samaritano diz: olha, eu estou indo, eu vou, mas eu vou voltar. E se ele gastar, né, eu pago a conta quando voltar. Então, o samaritano, ele deixou preparado tudo aquilo que o homem precisava na ausência dele. Amém? Jesus um dia vai se aproximar dos discípulos e vai dizer: é necessário que eu vá. Cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É necessário que eu vá. Eu vou precisar me ausentar, mas eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês abandonados. Eu não vou deixar vocês sem o que vocês precisam para se manter até a minha volta. Até quando? Até a volta. E ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Mas quando eu for, Ele virá. Ele quem? O Espírito Santo. E Ele vos ensinará, vos fará lembrar tudo que vos tenho ensinado. Jesus nos achou caídos, feridos, machucados, abandonados, rejeitados, mas Ele teve compaixão. Se aproximou, nos curou, nos carregou, nos colocou numa família, numa hospedaria, para sermos alimentados. Mas Ele também disse: um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. Lembra quando os homens estão olhando Jesus subir assunto aos céus, e vai aparecer os anjos que vão dizer: varãos galileus, por que estão olhando para o céu? Porque da mesma forma que Ele subiu, um dia Ele descerá, um dia Ele voltará. Grandes coisas estamos vivendo, grandes coisas. Jesus teve compaixão, Jesus deu a sua vida, Jesus compartilhou aquilo que era dele, Jesus nos deu o lugar dele, nos carregou, nos sustentou, preparou o lugar. E agora não estamos mais sozinhos. Por isso há uma palavra para você hoje: não volte para a estrada deserta. Não volte a caminhar sozinho. Não volte a ficar mercê do inimigo. Há um lugar em Deus para você ser guardado, protegido e fortalecido. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, coisas maiores nós viveremos no nome de Jesus.